Gênesis capítulo 25, nós vamos falar sobre a história de uma família, né? A família de Abraão. No capítulo anterior, o capítulo se encerrou com o casamento entre Isaque e Rebeca. E aí, nesse capítulo agora, o 25, exatamente a metade do livro, o livro tem 50 capítulos, é feita uma narrativa do desdobramento da família de Abraão, bem como também do seu segundo casamento. Abraão casou de novo, né? Ele era um homem de fé, né? Então, por isso, quem tem fé casa, quem não tem fé fica solteiro. E sobre esse assunto, eu quero destacar aqui alguns pontos importantes, que eu quero que você me acompanhe. O primeiro deles, no versículo de número 1, diz assim um texto: desposou Abraão outra mulher, e ela se chamava como? Quetura, né? Então, passado o luto de Sara, Abraão ouviu e olhou para o seu filho, viu que ele já estava casado, então ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou casar novamente. Vou ficar sozinho, não. Agora, imagine você que quando Sara morreu, a Bíblia nos informa que o Abraão estava com 137 anos, né? E agora, ele vai casar aos 160 anos. Bem, no verso de número 5, a Bíblia diz sobre o testamento de Abraão. Abraão, no seu testamento, deixou tudo o que ele possuía para um único filho, o Isaque. Só que ele tinha 8 filhos, né? 6 com a Quetura, 1 com a Sara e 1 com a Agar. Então eram 8 filhos, mas toda a herança dele, tudo que ele possuía, ele deixou para Isaque, porque o filho Isaque era o filho da promessa. Já os demais filhos, ele deixou apenas presentes, diz o texto. Os filhos das concubinas que tinha, ele deu presente. E ainda diz o texto que ele fez questão de separá-los de Isaque, para que não tivesse nenhuma desavença entre os irmãos que pudesse causar interferência no propósito que Deus tinha com Isaque, porque o Isaque era o filho da promessa, era o filho em que as promessas de Deus iria se cumprir, né? Bem, verso de número 7, acerca da longevidade do Abraão, a Bíblia diz que ele teve uma vida longeva, né? Não apenas em quantidade de dias de vida, como em qualidade de vida. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Bem, permita-me aqui uma observação. Quando Abraão foi chamado por Deus, quando Deus falou com Abraão, dando a ele o caráter da sua missão, ele tinha 75 anos. E agora ele está deixando a terra com 175 anos. Ou seja, Abraão viveu 100 anos na presença de Deus. Foram 100 anos andando com Deus. Praticamente um século. E foi um século de bênção, porque nesse tempo, o Abraão, ele morou em tendas, né? E ele também foi um construtor. Ele levantava altares por onde ele passava, porque ele também é de uma tribo nômade. Então,
todo lugar que ele ia, ele levantava altar. O que era levantar altares? Altares eram as igrejas antigamente, né? Então não se construía uma igreja. Levantava-se um altar, colocavam umas pedras, fazia alguma coisa, aquele lugar era onde eles iam meditar, onde eles iam invocar a Deus, onde eles iam falar. Então, dando a entender que foram um século de bênção. A Bíblia diz em Provérbios 16 que a velhice é boa quando? Quando se anda na presença de Deus. Provérbios 16, 31. Então, andar na presença de Deus é uma bênção. Quantos anos você está andando na presença de Deus? Talvez você se descobriu, talvez você foi alcançado, talvez você recebeu a salvação há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. Talvez você nasceu num berço evangélico, você tem 40 anos, você já anda na presença de Deus há muitos anos, há décadas. Eu estou indo para a minha 3ª década. Eu fui alcançado pelo Evangelho ainda jovem, aos 23 anos. Então, veja você que, quando nós andamos na presença de Deus, nós andamos para frente. Andar com Deus é andar em direção ao progresso. Andar com Deus é andar no sentido da prosperidade. Andar com Deus é crescer em misericórdia, é crescer nas disciplinas espirituais. Uma pessoa que anda com Deus, ele vai para frente. Eu não conheço, bem, eu conheço sim, mas isso não é a exceção e não é a regra, de alguém que tem andado tanto tempo com Deus e vai para trás. Não pode, está em contradição com as Escrituras. Nós andamos com Deus e esse andar, esse caminhar com Deus faz com que nós nos tornemos maduros, espirituais. Então, quem anda com Deus há 10 anos, hoje tem que ser mais misericordioso do que era 10 anos atrás. Quem anda com Deus aqui há 30 anos, hoje tem que ser mais generoso do que era 30 anos atrás. Porque o andar com Deus, o caminhar com Deus, nos amadurece. Então, o Abraão andou 100 anos, um século com Deus. A Bíblia diz também que ele morreu, no verso de número 8, a morte de Abraão é descrita em 3 palavras. A Bíblia diz que ele expirou, a Bíblia diz que ele morreu, e a Bíblia diz que ele foi reunido ao seu povo. Agora, neste intervalo, a Bíblia usa uma expressão que é ditosa, velhice e avançado em anos. Ora, eu fui investigar essa palavra no hebraico para saber o que significa morrer em ditosa velhice, né? Avançado em anos. Porque para algumas pessoas pode dar a entender que Abraão morreu numa fase da sua vida em que o seu corpo já estava cansado. Mas não é esse o sentido da palavra no original. Morrer em ditosa velhice significa que Abraão morreu maduro e morreu realizado. Olha como muda totalmente a configuração do entendimento. O homem morreu realizado. Quem vive para Deus, quem completa os teus dias na face da terra servindo e amando a Deus, morre realizado. O Abraão não morreu frustrado, não morreu numa cama deprimido, na base de remédio, não morreu tomando calmante,
não morreu preocupado porque seu nome estava no Serasa. Hoje há pais que morrem e deixam dívidas para os filhos pagarem. Abraão morreu realizado. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, abrindo um parênteses aqui nesse sermão. Todos nós, todos, não tem ninguém aqui. Todos nós vivemos em busca de algum tipo de realização. Talvez você quer se realizar profissionalmente, você quer ser o melhor médico, o melhor advogado, o melhor engenheiro, o melhor arquiteto. Você quer ser a melhor manicure, o melhor cabeleireiro, seja qual for a sua profissão. Há pessoas que se realizam no trabalho, e aí trabalham que nem um condenado. Essas pessoas são chamadas de workaholics, pessoas que se matam no trabalho. Isola todo o resto e vive em função do trabalho, porque eles querem uma realização profissional. Imagina um atleta de alto nível. Qual é a realização dele? Subir no pódio, ser campeão, ganhar uma medalha olímpica, ter o nome dele registrado na história, quebrar recordes mundiais. É a realização dele. Então ele vive para aquilo, ele treina para aquilo, ele come para aquilo, ele dorme para aquilo. Há outras pessoas que buscam uma realização no matrimônio. Querem ser homens e mulheres realizadas do ponto de vista matrimonial. Um casamento perfeito, filhos perfeitos. Há outros que buscam a realização, a verdade, no dinheiro. Acham que por ter dinheiro, por serem ricos, por terem prestígio, por terem um status avançado, acham que aquilo vai lhe dar algum tipo de realização. Porém, a maior realização que um homem e uma mulher pode se gloriar é da realização de andar com Deus, de caminhar com Deus, de ter vida com Deus. Como diz o texto, morrer em ditosa velhice. Morrer na fé. Não é morrer longe do evangelho, afastado da igreja, morrer ateu, morrer incrédulo. Não, é morrer crente. Sabendo que a pandemia, infelizmente, encurtou a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que tinham planos de casar, planos de fazer uma faculdade, plano de criar os seus filhos, plano de comprar uma casa, plano de, sei lá, fazer alguma coisa. Infelizmente, a pandemia acabou ceifando a vida de muitas pessoas que talvez morreram sem poder realizar algumas coisas. Mas e você? A pergunta que a Bíblia me faz nessa manhã é: e você? Aonde você está buscando a sua realização? Quando o alvo da minha realização é Deus, todas as demais coisas ao meu redor vira um oásis, vira um paraíso. Porque eu não acredito num homem e numa mulher que são lavados, redimidos, regenerados pelo Espírito Santo de Deus, vai ser um tranqueira nos negócios, vai ser um tranqueira na família, vai ser um tranqueira na igreja. Eu não acredito nisso. Uma pessoa verdadeiramente convertida ao Evangelho, ele será bênção em onde passar.
quer igreja, quer vida pessoal, ministerial, familiar, estudantil, aonde for. Então, eu vejo que Abraão morreu honrando a Deus. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você gostaria que fosse escrito na lápide do seu caixão? Aqui jaz uma mulher que honrou a Deus. Aqui jaz um homem que honrou a Deus. Ou aqui jaz uma pessoa que perdeu a fé. Deixou de crer. Viveu na dúvida. Viveu dando mau testemunho. O que você gostaria que fosse escrito na lápide? Se o pastor estivesse fazendo o seu velório, o que seria dito acerca da sua vida? Como foi que você conduziu? Como foi que você fez a gestão da sua vida? Eu aprendo com Abraão, embora ele teve altos e baixos, não foi perfeito, mas morreu na fé, em ditosa velhice. Ou seja, morreu maduro e morreu realizado. Terceiro lugar, o sepultamento de Abraão. O texto diz que ele foi sepultado pelos seus 2 filhos, o Ismael, o filho mais velho, e o Isaque, o filho mais novo. E ele foi sepultado na caverna de Macpela, que foi o lugar que ele havia comprado para fazer o seu cemitério, onde foi enterrado Sara. Ele foi reunido junto à sua esposa Sara. A moral da história é que todos nós temos uma história familiar. E a pergunta que a Bíblia faz para você nessa manhã é: se o pastor estivesse aqui pregando sobre a história da sua família, o que eu estaria falando acerca da sua família? Porque há famílias que não estão andando na presença de Deus. Estão colecionando fracasso após fracasso. Há famílias que estão negociando suas primogenituras por um pedaço de lentilha, por um emprego melhor, por uma valorização melhor, por um reconhecimento maior, por uma realização profissional, e a família vai para o saco. A família de Abraão não era perfeita, nós sabemos que teve altos e baixos, mas foi uma família que morreu na presença de Deus, andando com Deus em ditosa velhice, madura, realizada e avançada em anos. E a tua família? Como é que anda a tua família? Como é que andam os nossos filhos? A tua família tem que andar para frente. Tem que andar para frente. Não dá para andar para trás. A gente já tem luta demais nesse mundo. A gente tem Satanás como nosso adversário. A gente tem demônios que tentam nos destruir. Teu marido não é teu inimigo, teu filho não é teu inimigo, tua esposa não é teu inimigo. Nós temos que resistir até o último. Não desistir da nossa família. A palavra de Deus para nós essa manhã: os homens precisam honrar suas esposas. As esposas precisam honrar seus maridos, é bíblico. Quem não honra vai contra a Bíblia. É honrar financeiramente, é honrar matrimonialmente, é honrar espiritualmente. Uma família honrada chega para prestar um culto a Deus na igreja, chega feliz.
Uma família opressa chega na igreja carregada. Não consegue levantar a mão e adorar a Deus, não consegue fazer uma oração no culto, não consegue praticar a hospitalidade, de tanta opressão que vive. Mas uma família aonde se vive na presença de Deus, essa família não é perfeita, ninguém está pregando perfeição aqui, mas é uma família que, por andar na presença de Deus, vai para frente. Vai para frente. Quer ir para trás? Torne-se membro da igreja, da sinagoga de Satanás. Aí você vai andar para trás o tempo que você quiser. Quer andar para frente? Ande na presença do Senhor, como nosso irmão Abraão andou. A história da família dele é bonita por isso. Então, como está andando a sua família? A sua família é um reflexo de você. Se você não anda com Deus, você compromete a tua família. Os nossos filhos precisam ver que nós somos apaixonados por Jesus. Eles precisam olhar para os pais e ver que os pais são sedentos por Deus. Os nossos filhos não podem olhar para a gente e ver que nós somos frouxos. Que na igreja levantamos as mãos e em casa somos uma negação. Volto a dizer, não estou pregando perfeição, mas estou pregando sobre maturidade. Ditosa velhice, realização. Se hoje fosse o meu último dia, o seu último dia, você está partindo realizado dessa terra? Chega de priorizar aquilo que não é importante. O que é importante é Deus, é a fé, é a salvação, é a esperança. Eu não creio num homem, numa mulher que foi regenerado, que foi alcançado, batizado com o Espírito Santo. Pode ser tão frouxo dentro de casa, pode ser tão frouxo na igreja. Mau testemunho. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Então para que está na igreja? Só para dar mau testemunho? Igreja não é lugar de gente perfeita, mas é lugar de gente que anda com Deus. E nesse andar é um andar dialético. Nós vamos mudando, nós vamos nos parecendo mais com Cristo, nós vamos amadurecendo, nós vamos ficando bonito por dentro, bonito por fora. Eu quero orar nessa manhã pelas famílias da igreja. Você que está aqui, tem uma família, você vai ficar de pé. E eu vou orar. Os irmãos aí, dê as mãos para sua esposa. Olha, pastor Valdeci, nós estamos lidando com o mundo espiritual. As pessoas têm que entender que Satanás quer destruir. João 1:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então é uma questão, o mundo está dividido em duas categorias: dos que são roubados por Satanás e dos que são abençoados por Deus. Qual é a categoria que você quer se encaixar? Qual é o lugar que você quer ficar? Eu quero ficar no lugar onde eu recebo as bênçãos de Deus, com todas as minhas primogenituras possíveis. Porque eu já fui roubado demais por Satanás. Satanás roubou minha adolescência, roubou um pedaço da minha juventude, roubou a minha infância. Agora na fase adulta, agora que o negócio está ficando bom, eu quero as bênçãos do Senhor para a minha vida. Então você coloca aí a sua família agora, o pastor Valdeci vai orar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.